Capítulo 5. Bill Denbrough vence o diabo. 1. Bill Denbrough pensa: estou praticamente viajando no espaço. Daria no mesmo estar dentro de uma bala disparada de uma arma. Embora seja perfeitamente verdadeiro, ele não acha esse pensamento confortável. Na verdade, pela primeira hora que segue a decolagem do Concorde, ou talvez levantando fosse uma maneira melhor de dizer, saindo de Heathrow, ele está enfrentando um surto leve de claustrofobia. O avião é estreito de maneira perturbadora, a refeição é quase requintada, mas as comissárias que a servem precisam se contorcer, inclinar e agachar para fazer o serviço. Elas parecem uma trupe de ginastas. Ver esse trabalho cansativo tira um pouco do prazer da comida para Bill, embora o homem sentado ao seu lado não pareça particularmente incomodado. O homem é outro inconveniente. Ele é gordo e não exatamente limpo. Pode haver colônia até de lapidos espalhada na pele, mas por baixo dela, Bill detecta os odores inconfundíveis de sujeira e suor. Ele também não está sendo muito cuidadoso com o cotovelo esquerdo. De tempos em tempos dá uma leve cutucada em Bill. Seus olhos são atraídos toda hora para o painel digital na frente da cabine. Ele mostra a velocidade com que a bala inglesa está voando. Agora, quando o Concorde alcança a velocidade ideal. Bill pega a caneta no bolso da camisa e usa a ponta para clicar nos botões do relógio com o computador que Aldra lhe deu no Natal anterior. Se o medidor de velocidade estiver certo, e Bill não tem motivo nenhum para achar que não está, então eles estão voando a 30 km por minuto. Ele não tem certeza se é uma coisa que queira mesmo saber. Do lado de fora da janela, que é tão pequena e grossa quanto a janela em uma das velhas cápsulas espaciais Mercury, ele consegue ver um céu que não é azul, mas de um roxo crepuscular, embora eles estejam na metade do dia. No ponto em que o mar e o céu se encontram, ele consegue ver que a linha do horizonte fica ligeiramente curva. Estou sentado aqui, pensa Bill, com um Bloody Mary na mão, e o cotovelo de um homem gordo e sujo cutucando meu bíceps, observando a curvatura da terra. Ele sorriu um pouco, pensando que um homem que é capaz de encarar uma coisa assim não devia ter medo de nada, mas ele tem medo, e não só de voar a 30 km por minuto nessa casca estreita e frágil. Ele quase consegue sentir Derry correndo rapidamente em sua direção, e é essa exatamente a expressão para se referir a isso. A 30 km por minuto ou não, a sensação é de estar perfeitamente parado enquanto Derry corre na direção dele como um enorme carnívoro que ficou deitado esperando por muito tempo e finalmente saiu do esconderijo. Derry, Derry, vamos escrever uma ode a Derry? O fedor de suas fábricas e de seus rios, o silêncio majestoso de suas ruas cheias de árvores, a biblioteca, a torre de água, o Parque Bassey, a escola Derry, o Barrens. Luzes estão se acendendo em sua cabeça, grandes holofotes. É como se ele tivesse passado 27 anos sentado em um teatro escuro, esperando que alguma coisa acontecesse, e agora finalmente começou. O cenário sendo revelado, pedaço a pedaço e holofote a holofote, não é uma comédia inocente como Arsênico e Alfazema. Para Bill Denbrough, parece mais, o gabinete do Dr. Caligari. Todas essas histórias que escrevi ele pensa com uma espécie idiota de divertimento. Todos aqueles romances, Derry é o local de origem de todos eles. Derry foi a nascente. Eles vieram do que aconteceu naquele verão e do que aconteceu a George no outono anterior. Tantos entrevistadores me fizeram aquela pergunta e eu dei a resposta errada. O cotovelo do homem gordo o atinge de novo, e ele derrama um pouco do drink. Bill quase diz alguma coisa, mas depois pensa melhor. Aquela pergunta, é claro, era: de onde você tira suas ideias? Era uma pergunta que Bill achava que todos os escritores de ficção tinham que responder, ou fingir responder, pelo menos 2 vezes por semana. Mas um cara como ele, que ganhava a vida escrevendo coisas que nunca aconteceram e nunca poderiam acontecer, tinha que responder, ou fingir responder, com muito mais frequência do que isso. Todos os escritores têm um canal que desemboca no subconsciente, dizia ele para os repórteres, deixando de mencionar que duvidava mais a cada ano que passava que o subconsciente fosse uma coisa que existia.
Mas o homem ou mulher que escreve histórias de terror tem um canal que vai mais longe, talvez, até o subconsciente, podemos dizer. Em uma resposta elegante, mas ele jamais acreditará nela. Subconsciente? Bem, havia alguma coisa lá dentro, sim, mas Bill achava que as pessoas faziam alarde demais por uma função que devia ser o equivalente mental de olhos lacrimejando quando caía poeira neles, ou soltar gases uma hora depois de um jantar exagerado. A segunda metáfora provavelmente era a melhor. Mas não se podia dizer para entrevistadores que, no que dizia respeito a você, coisas como sonhos e lembranças vagas e sensações como déjà vu não passavam de um bando de peidos mentais. Mas eles pareciam precisar de alguma coisa, todos aqueles repórteres com caderninhos e gravadores japoneses, e Bill queria ajudá-los o máximo que pudesse. Ele sabia que escrever era um trabalho difícil, um trabalho muito difícil. Não havia necessidade de tornar o deles ainda mais difícil ao dizer: meu amigo, daria no mesmo você me perguntar quem cortou o queijo? E pronto. Agora, ele pensou, você sempre soube que estavam fazendo as perguntas erradas, mesmo antes de Mike ligar. Agora você também sabe qual era a pergunta certa. Não de onde você tira as ideias, mas por que tem essas ideias. Havia um canal, claro, mas não era nem a versão freudiana, nem a junguiana do subconsciente que jorrava por ele. Nenhum sistema de drenagem interior da mente, nenhuma caverna subterrânea cheia de Morlocks esperando para agir. Não havia nada do outro lado do canal além de Derry. Só Derry. E quem é esse, caminhando na minha ponte? Ele se sente ereto, de repente. Desta vez é o cotovelo dele que foge ao controle. Ele afunda na lateral do vizinho gordo, de assento por um momento. Cuidado, amigo, diz o homem gordo. É apertado aqui, sabe? Se você parar de me cutucar com o seu, eu tento parar de cutucar com o meu. O homem gordo faz um olhar azedo, incrédulo, como quem diz: de que você está falando? Bill simplesmente olha para ele até o homem gordo afastar o olhar resmungando. Quem está aí? Quem está caminhando na minha ponte? Ele olha pela janela de novo e pensa: estamos vencendo o diabo. Seus braços e nuca ficam arrepiados. Ele toma o resto do drink de um gole só. Outra daquelas luzes intensas se acendeu. Silver, sua bicicleta. Era assim que ele a chamava, em homenagem ao cavalo do cavaleiro solitário. Era uma Schwinn grande, com 70 centímetros de altura. Você vai se matar nisso, Billy, dissera seu pai, mas sem preocupação real na voz. Ele demonstrava pouca preocupação com qualquer coisa desde a morte de George. Antes ele era durão, justo, mas durão. Depois dava para enrolá-lo. Ele fazia gestos paternais, fazia coisas paternais, mas eram apenas gestos e coisas. Era como se ele estivesse sempre prestando atenção para ver se George voltaria para casa. Bill a tinha visto na vitrine da loja Bike and Cycle na rua Center. Estava apoiada tristemente no descanso, maior do que a maior das outras em exibição, sem brilho nas partes em que as outras brilhavam, reta nas partes em que as outras eram curvas, dobrada em partes em que as outras eram retas. Preso no pneu da frente havia um cartaz: usada. Faça uma proposta. O que aconteceu foi que Bill entrou e o dono fez uma proposta a ele, que aceitou. Ele não saberia negociar com o dono da loja, nem que sua vida dependesse disso. E o preço que o homem pediu, $24, pareceu justo para Bill, até mesmo generoso. Ele pagou por Silver com dinheiro que vinha guardando havia 7 ou 8 meses. Dinheiro de aniversário, dinheiro de Natal, dinheiro de cortar grama. Ele vinha reparando na bicicleta na vitrine desde o dia de Ação de Graças. Bill pagou por ela e empurrou para casa assim que a neve começou a derreter de vez. Era engraçado, porque ele nunca havia pensado muito em ter uma bicicleta até o ano anterior. A ideia pareceu surgir em sua mente de repente, talvez em um dos dias infinitos, depois que George morreu. Foi assassinado. No começo, Bill quase se matou mesmo. A primeira volta na bicicleta nova terminou com Bill derrubando-a de propósito para não ir de cara em uma cerca no final da travessa Kossuth. Ele não estava com tanto medo de bater na cerca, e sim de quebrá-la e cair 18 metros até o Barrens.
Ele escapou dessa aventura com um corte de 12 centímetros entre o pulso e o cotovelo do braço esquerdo. Menos de uma semana depois, viu-se incapaz de frear rápido bastante e disparou pelo cruzamento da Westham com a Jackson a talvez 55 km por hora. Um garotinho em uma bicicleta cinza escura mastodôntica. Silver era prateada apenas pelo alcance energético de uma imaginação predisposta, com cartas de baralho fuzilando os raios das rodas da frente e de trás com um rugido regular, e se um carro estivesse vindo, ele estaria morto, como George. Ele ganhou o controle de Silver aos poucos conforme a primavera avançava. Nenhum dos pais reparou durante esse tempo que ele estava cortejando a morte em uma bicicleta. Ele pensou que, depois de alguns dias, eles pararam de ver a bicicleta. Para eles era apenas uma velharia com tinta lascada que ficava encostada na parede da garagem em dias chuvosos. Mas Silver era bem mais do que uma velharia poeirenta. Ela não parecia grande coisa, mas voava como o vento. O amigo de Bill, seu único amigo de verdade, era um garoto chamado Ed Kaspbrak, e Ed era bom com coisas mecânicas. Ele mostrou a Bill como colocar Silver em forma, que parafusos apertar e verificar regularmente, onde lubrificar a corrente, como apertá-la, como fazer um remendo em pneu furado. Você devia pintar ela. Ele se lembrava de Ed dizer um dia, mas Bill não queria pintar Silver, por motivos que não sabia explicar para si mesmo. Ele queria que a Schwinn ficasse do jeito que era. A bicicleta era um trambolho do tipo que um garoto descuidado deixava com frequência no gramado na chuva. Uma bicicleta que só devia fazer barulho, sacudir e frear mal. Parecia um trambolho, mas voava como o vento. Ela venceria o diabo, diz ele em voz alta e ri. Seu vizinho gordo de assento olha para ele com severidade. A gargalhada tem uma qualidade de uivo que deu arrepios em Aldra mais cedo. Sim, ela parecia muito vagabunda com a tinta velha e a garupa antiquada acima da roda traseira e a buzina com um bulbo de borracha preta. Aquela buzina estava soldada de maneira permanente ao guidão, com um parafuso enferrujado do tamanho do punho de um bebê. Bem vagabunda. Mas Silver conseguiu andar? Conseguia? Cristo! E era uma coisa muito boa, porque Silver salvou a vida de Bill Denbrough na 4ª semana de junho de 1958, a semana depois que ele conheceu Ben Hanscom, a semana depois que ele, Ben e Ed construíram a represa, a semana em que Ben, Rich, Boca de Lixo, Tozier e Beverly Marsh apareceram no Barrens depois da matinê de sábado. Rich estava atrás, na garupa, no dia em que Silver salvou a vida de Bill. Então ele supunha que Silver havia salvado a de Rich também, e ele se lembrava da casa da qual eles estavam fugindo. Lembrava muito bem, aquela casa maldita na rua Neibolt. Ele correu para vencer o diabo naquele dia. Ah, sim, com certeza, não tem a menor dúvida. Um diabo com olhos tão brilhantes quanto moedas velhas e mortais. Um diabo peludo com a boca cheia de dentes sangrentos. Mas tudo isso veio depois. Se Silver salvou a vida dele e de Rich naquele dia, então talvez tenha salvado a de Ed Kaspbrak, no dia em que Bill e Ed conheceram bem, ao lado dos restos destruídos da represa no Barrens. Harry Bowers, com a aparência de quem tinha sido jogado em um latão de lixo, tinha quebrado o nariz de Ed. A asma atacou com tudo e sua bombinha estava vazia. Assim foi Silver naquele dia também. Silver ao resgate. Bill Denbrough, que não subia em uma bicicleta havia quase 17 anos, olha pela janela de um avião no qual ninguém teria acreditado, nem mesmo imaginado, fora de uma revista de ficção científica, no ano de 1958. Hi-oh, Silver, vamos! Pensa ele, tem que fechar os olhos para lutar contra o ardor repentino das lágrimas. O que aconteceu com Silver? Ele não consegue lembrar. Aquela parte da história ainda está escura. Esse holofote ainda precisa ser aceso. Talvez seja melhor assim. Talvez seja um ato de misericórdia. Hi-oh, hi-oh, Silver. Hi-oh, Silver. 2. Vamos! Gritou ele. O vento jogou as palavras por cima de seu ombro como uma fita de papel crepom. Elas saíram altas e fortes, as palavras, com um rugido triunfante. Foram as únicas a sair assim.
Ele pedalou pela rua Kansas na direção da cidade, ganhando velocidade aos poucos. Silver deslizava quando pegava embalo, mas pegar embalo dava trabalho. Ver a bicicleta cinza pegar velocidade era um pouco como ver um avião grande na pista de decolagem. No começo você não conseguia acreditar que uma engenhoca tão grande e bamboleante conseguiria sair do chão. A ideia era absurda, mas então você conseguia ver a sombra embaixo dele, e antes de ter tempo de se perguntar se era miragem, a sombra estava atrás do avião e ele estava voando, abrindo espaço no ar tão reluzente e gracioso quanto um sonho em uma mente satisfeita. Silver era assim. Bill chegou a uma ligeira descida e começou a pedalar mais rápido, com as pernas trabalhando enquanto ele inclinava o corpo sobre o quadro. Ele aprendera muito rapidamente, depois de ser atingido pelo quadro no pior lugar em que o menino pode ser atingido, a puxar a cueca para o mais alto que conseguia quando montava em Silver. No final do verão, ao observar esse processo, Rich diria: Bill faz isso porque acha que pode ter filhos que sobrevivam um dia. Parece uma má ideia, mas ei, eles sempre podem puxar a mãe, certo? Ele e Ed haviam baixado o assento o máximo possível, e agora ele batia e arranhava a lombar enquanto pedalava. Uma mulher arrancando ervas daninhas do jardim e encobriu os olhos para vê-lo passar. Ela sorriu um pouco. O garoto da bicicleta enorme a lembrou um macaco que ela já vira em um monociclo no circo, Barnum e Bailey. Mas ele pode acabar se matando, pensou ela, voltando a atenção para o jardim. Aquela bicicleta é grande demais para ele, só que não era da conta dela. 3. Bill era sensato demais para discutir com os garotos grandes quando eles surgiram no mato parecendo caçadores mal-humorados, atrás de um animal que já havia ferido um deles. Mas Ed abriu a boca impulsivamente e Henry Bowers descontou nele. Bill sabia bem quem eles eram. Henry, Arroto e Victor eram os piores garotos da escola Derry. Eles já tinham dado uma surra ou duas em Rich Tozier, com quem Bill às vezes brincava. Do ponto de vista de Bill, era em parte culpa de Rich. Ele não era conhecido como boca de lixo por nada. Um dia, em abril, Rich disse alguma coisa sobre as golas deles quando os três estavam passando no pátio da escola. As golas estavam levantadas como as de Vic Morrow em Sementes da Violência. Bill, que estava sentado junto à parede do prédio, que havia ali perto jogando bolas de gude, não pegou tudo o que foi dito, nem Harry e seus amigos, mas eles ouviram bastante para se virar na direção de Rich. Bill achava que Rich pretendia dizer o que fosse em voz baixa. O problema era que Rich não tinha voz baixa. O que você disse, nerd quatro olhos? Perguntou Victor Chris. Não falei nada, disse Rich, e essa negação junto com seu rosto, que parecia sensatamente consternado e assustado, poderia ter encerrado tudo. Só que a boca de Rich era um cavalo meio selvagem, que tinha talento de fugir sem motivo nenhum. Ele acrescentou de repente: você devia tirar a cera do ouvido, grandão. Quer um pouco de pólvora? Eles ficaram olhando com incredulidade por um momento, depois saíram correndo atrás dele. Bill Gago viu a corrida desigual do começo ao final, previsível, de onde estava, na lateral do prédio. Não fazia sentido se envolver. Os três idiotas ficariam felizes em dar surra em dois garotos pelo preço de um. Rich correu na diagonal pelo parquinho dos pequenos, pulando sobre gangorras e desviando de balanços, dando-se conta de que havia corrido para um beco sem saída apenas quando bateu na cerca de arame entre o parquinho e o parque ao lado da escola. Então ele tentou subir a cerca com dedos se agarrando e pontas de tênis procurando apoio e estava a 2/3 do caminho até o topo quando Henry e Victor o puxaram para baixo. Henry segurando pelas costas da jaqueta e Victor segurando o traseiro da calça. Rich estava gritando quando a agarraram na cerca. Ele bateu no asfalto com as costas, seus óculos voaram. Ele esticou a mão para pegá-los, e Arroto Huggins o chutou para longe, e era por isso que uma das lentes estava remendada com fita adesiva no verão. Bill fez uma careta e andou até a frente do prédio. Ele observou a Sra. Moran, uma das professoras do 4º ano, já correndo para apartar a briga, mas ele sabia que eles bateriam muito em Rich até lá, e quando ela chegasse, Rich estaria chorando. Bebê chorão, olha só o bebê chorão.
Bill só tinha tido problemas pequenos com eles. Eles debochavam de sua gagueira, é claro. Uma crueldade aleatória ocasional fazia parte das brincadeiras. Um dia chuvoso, quando eles estavam indo almoçar no ginásio, a Roto Huggins derrubou o saco com o almoço de Bill e pisou em cima com a bota, esmagando tudo que havia dentro. Ah, nossa, gritou a Roto com horror falso, levantando as mãos e balançando ao redor do rosto. Desculpa por causa do seu almoço, cacara de merda. E saiu andando pelo corredor em direção ao local em que Victor Chris estava, recostado no bebedouro do lado de fora do banheiro masculino, rindo até quase ter uma hérnia. Mas isso não foi tão ruim. Bill comeu metade de um sanduíche de creme de amendoim com geleia de Ed Casbrack e Rich ficou feliz em lhe dar seu ovo cozido, que sua mãe colocava como almoço a cada 2 dias e que lhe dava ânsia de vômito, dizia ele. Mas você tinha que ficar longe do caminho deles e, se não conseguisse fazer isso, tinha que tentar ser invisível. Ed esqueceu as regras, então eles bateram nele. Ele não estava muito mal até os garotos grandes descerem o rio e passarem para o outro lado, apesar de o nariz estar sangrando como um chafariz. Quando o lenço de Ed estava encharcado, Bill deu a ele o seu e o fez colocar uma das mãos na nuca e inclinar a cabeça para trás. Bill conseguia se lembrar da mãe mandando George fazer isso, porque George às vezes tinha sangramentos nasais. Ah, mas doía muito pensar em George. Só quando o som do progresso animal dos garotos grandes pelo Barrens morreu e o sangramento do nariz de Ed parou, foi que a asma ficou ruim. Ele começou a arfar em busca de ar, com as mãos se abrindo e fechando como armadilhas, a respiração apitando na garganta. Merda, ficou Ed. Asma, porcaria. Ele tateou em busca do aspirador e acabou conseguindo tirá-lo do bolso. Parecia quase um frasco de limpa-vidros, do tipo que tem um acessório de spray em cima. Ele enfiou na boca e apertou o gatilho. Melhor? Perguntou Bill com ansiedade. Não, está vazio. Ed olhou para Bill com um pânico nos olhos que dizia, me ferrei, Bill, me ferrei. A bombinha vazia rolou para longe da mão dele. O riacho continuou a correr sem se importar nem um pouco por Ed Casbrack. Mal conseguia respirar. Bill pensou aleatoriamente que os garotos grandes estavam certos sobre uma coisa. Era mesmo uma represa de bebê, mas eles estavam se divertindo, droga, e ele sentiu uma fúria cega e repentina pelo fato de a situação ter chegado a isso. Pega leve, Ed, disse ele. Nos 40 minutos seguintes, mais ou menos, Bill ficou sentado ao lado dele com a expectativa de que o ataque de asma de Ed fosse a qualquer momento diminuir gradualmente, passando a desconforto. Quando Ben Hanscom apareceu, o desconforto tinha virado medo real. A asma não apenas não estava cedendo, estava piorando. E a Central Street Drug, onde Ed comprava o medicamento, ficava a quase 5 quilômetros, e se ele fosse buscar o remédio de Ed e o encontrasse inconsciente quando voltasse? Inconsciente ou... Não, merda, por favor, não pense nisso. Ou mesmo morto, insistia sua mente implacavelmente. Como George morto, como George. Não seja um babaca, ele não vai morrer. Não, provavelmente não. Mas e se ele voltasse e encontrasse Ed em coma? Bill sabia tudo sobre comas. Tinha até deduzido que o nome era esse porque era um estado em que o nada comia seu cérebro. Em programas de médicos como Ben Casey, as pessoas sempre entravam em coma e às vezes permaneciam assim, apesar de todos os gritos mal-humorados de Ben Casey. Assim ele ficou ali sentado sabendo que tinha que ir, pois não poderia ajudar Ed em nada ao ficar aqui, mas sem querer deixá-lo sozinho. Uma parte racional e supersticiosa dele tinha certeza de que Ed entraria em coma no minuto que ele, Bill, virasse as costas. E então ele olhou o riacho acima e viu Ben Hanscom, ali, de pé. Ele sabia quem era Ben. É claro, o garoto mais gordo em qualquer escola tinha sua própria espécie de notoriedade infeliz. Ben era da outra turma de 5º ano. Bill às vezes o via no recreio, de pé, sozinho, normalmente em um canto, olhando para um livro e comendo o almoço que levava em um saco do tamanho de um saco de lavanderia. Ao olhar para Ben agora, Bill achou que ele estava pior até do que Henry Bowers. Era difícil de acreditar, mas verdade, Bill não conseguia começar a imaginar a luta cataclísmica em que esses dois devem ter se envolvido.
O cabelo de Ben estava espetado e coberto de terra. O suéter ou moletom dele era difícil saber o que era no começo do dia e, sem dúvida, não importava agora. Estava destruído, manchado com uma mistura de sangue e grama. Sua calça estava puída no joelho. Ele viu Bill olhando para ele e se encolheu um pouco, com olhos cautelosos. Não, vai, gritou Bill. Ele ergueu as mãos vazias com as palmas para fora para mostrar que era inofensivo. Nós, precisamos de ajuda. Ben chegou mais perto, ainda cauteloso. Ele andava como se uma ou as duas pernas estivessem doendo muito. Eles foram embora? Bowers e os outros caras? Foram, disse Bill. Escuta, você pode ficar com meu amigo enquanto eu vou buscar o remédio dele? Ele tem a asma, Bill assentiu. Ben desceu pelo resquício da barragem e caiu dolorosamente de joelhos ao lado de Ed, que estava deitado de costas com os olhos fechados e o peito arfando. Qual bateu nele? Perguntou Ben por fim. Ele olhou para cima e Bill viu no rosto do menino gordo a mesma raiva frustrada que estava sentindo. Foi Henry Bowers? Bill assentiu. Faz sentido, claro que vai. Eu fico com ele. Obrigado. Não me agradeça, disse Ben. Sou o motivo de eles terem partido para cima de vocês. Vai, anda logo. Tenho que ir para casa jantar. Bill foi sem dizer mais nada. Teria sido bom dizer para Ben não levar tão a sério. O que aconteceu foi culpa de Ben tanto quanto foi de Ed, pela burrice de abrir a boca. Caras como Henry e seus amigos eram um acidente prestes a acontecer a qualquer momento. A versão infantil de enchentes, tornados e pedras na vesícula. Teria sido bom dizer isso, mas ele estava tão tenso naquele momento que levaria uns 20 minutos, e até lá, Ed já poderia ter entrado em coma. Isso foi outra coisa que Bill aprendeu com os doutores Case e Kildare. As pessoas nunca ficavam em coma, elas sempre entravam em coma. Ele correu o riacho abaixo e olhou para trás uma vez, viu Ben Hanscom juntando pedras na beirada da água. Por um momento, Bill não conseguiu entender o que ele estava fazendo, mas então tudo ficou claro. Era uma pilha de munição para o caso deles voltarem. 4. O Barrens não era mistério para Bill. Ele tinha brincado muito ali naquela primavera, às vezes com Rich, mais vezes com Ed, às vezes sozinho. Não havia explorado toda a área, mas conseguia voltar até a rua Kansas a partir do Kentucky, sem problema. E foi o que fez. Ele chegou a uma ponte de madeira onde a rua Kansas atravessava um dos pequenos riachos, sem nome, que saíam do sistema de drenagem de Terry, para se juntar ao Kentucky. Abaixo, Silver estava presa debaixo dessa ponte, com o guidão amarrado aos pilares, com uma tira de corda para manter as rodas fora d'água. Bill soltou a corda, prendeu na camisa e levou Silver até a calçada pelo uso de força, ofegando e suando. Perdeu o equilíbrio 2 vezes, caindo de traseiro no chão. Mas finalmente ela estava de pé. Bill passou a perna pelo quadro e, como sempre, quando ele estava sobre Silver, ele se tornava outra pessoa. 5. Aiô, Silver, vamos! As palavras saíram mais grave do que sua voz normal. Era quase a voz do homem que ele se tornaria. Silver ganhou velocidade lentamente, com um estalo embaixo da carta de baralho nas rodas da bicicleta, marcando o ritmo. Bill ficou de pé nos pedais, com as mãos firmes no guidão, com os punhos virados para cima. Ele parecia um homem tentando levantar um halter incrivelmente pesado. Tendões saltavam em seu pescoço, veias pulsavam em suas têmporas, sua boca estava virada para baixo em uma careta trêmula de esforço, enquanto ele lutava a batalha familiar contra o peso e a inércia, numa explosão para botar Silver em movimento. Como sempre, o esforço valeu a pena. Silver começou a correr quase bruscamente. Casas deslizaram de forma suave, em vez de surgindo uma a uma. À sua esquerda, onde a rua Kansas cortava Jackson, o Kentucky livre se tornava o canal. Depois do cruzamento, a rua Kansas seguia rapidamente colina abaixo, na direção da Center e da Main, a área comercial de Derry. Ruas se cruzavam com frequência aqui, mas elas todas tinham placas de pare, que funcionavam a favor de Bill. E a possibilidade de um motorista um dia desrespeitar uma dessas placas e esmagá-lo até virar uma sombra sangrenta na rua nunca passou pela mente dele. É improvável que ele mudasse o caminho, mesmo se tivesse pensado. Talvez fizesse isso mais cedo ou mais tarde na vida, mas esta primavera e começo de verão foram um momento agitado e estranho para ele.
Ben ficaria atônito se alguém lhe perguntasse se ele era solitário. Bill ficaria igualmente atônito se alguém lhe perguntasse se ele estava cortejando a morte. É claro que não. Ele teria respondido imediatamente, e com indignação, mas isso não mudava o fato de que suas disparadas pela rua Kansas até a cidade se tornaram cada vez mais voos banzai conforme o tempo esquentava. Essa parte da rua Kansas era conhecida como Colina Up Mile. Bill a encarou a toda velocidade, inclinado sobre o guidão de Silver para cortar a resistência do vento, com uma das mãos sobre o bulbo de borracha da buzina, para avisar os desatentos. O cabelo ruivo voando da cabeça em uma onda. O estalo das cartas tinha virado um rugido firme. A careta de esforço tinha se tornado um sorriso bobo. As residências à direita cederam lugar a prédios comerciais, armazéns e frigoríficos em sua maioria, que voavam em uma rapidez apavorante, mas satisfatória. À esquerda, o canal era um piscar de fogo no canto do olho dele. "Hi-oh, Silver, vamos!" gritou ele com triunfo. Silver voou pelo primeiro meio-fio e, como sempre acontecia nesse ponto, seus pés perderam contato com o pedal. Ele estava desenfreado, agora completamente no colo de qualquer deus que tivesse recebido a tarefa de proteger garotinhos. Ele entrou na rua indo a talvez 25 km por hora, acima do limite de 40. Tudo estava para trás agora, a gagueira, os olhos sofridos e vazios do pai, enquanto mexia na oficina da garagem, a visão terrível da poeira sobre a tampa do piano no andar de cima, com poeira porque sua mãe não tocava mais. A última vez foi no enterro de George, 3 hinos metodistas. George saindo na chuva, usando a capa amarela, carregando o barquinho de jornal, com o brilho de parafina. O Sr. Gardner subindo a rua 20 minutos depois, com o corpo dele enrolado em uma colcha manchada de sangue, o grito sofrido da mãe, tudo para trás. Ele era o cavaleiro solitário, era John Wayne, era Bo Diddley, de qualquer pessoa que quisesse ser, e ninguém que chorava e tinha medo e queria a mãe. Silver voou e Bill Gago Denbrook voou com ela. A sombra de guindaste voou atrás deles. Eles correram pela colina Up Mile juntos. As cartas de baralho rugiram. Os pés de Bill alcançaram os pedais de novo e ele começou a pedalar, querendo ir até mais rápido, querendo chegar a uma velocidade hipotética, não de som, mas da lembrança, e quebrar a barreira da dor. Ele continuou disparado e inclinado sobre o guidão, correu para vencer o diabo. A intersecção de 3 ruas, a Kansas, a Center e a Main, estava se aproximando rápido. Era um horror de tráfego de mão única, placas conflitantes e sinais de trânsito que deviam ser sincronizados, mas não eram. O resultado, como proclamara um editorial no Daily News no ano anterior, era uma rotatória concebida no inferno. Como sempre, os olhos de Bill seguiram para a direita e para a esquerda rapidamente, avaliando o fluxo do trânsito e procurando buracos. Se sua avaliação estivesse errada, se ele gaguejasse, poderia-se dizer, ele ficaria muito ferido ou morreria. Ele disparou em meio ao trânsito lento que se amontoava no cruzamento, furou um sinal vermelho e desviou para a direita a fim de evitar um buíque desajeitado. Lançou um olhar rápido por cima do ombro para ter certeza de que a pista do meio estava vazia. Olhou para a frente de novo e viu que em cerca de 5 segundos ia bater na traseira de uma picape que tinha parado no meio do cruzamento, enquanto o tipo simpático que dirigia girava o pescoço para ler todas as placas e ter certeza de não ter tomado uma entrada errada que o levou a Miami Beach. A pista à direita de Bill estava tomada por um ônibus intermunicipal, Derry Bangor. Eles seguiam naquela direção mesmo assim e passou no espaço entre a picape parada e o ônibus, ainda seguindo a 65 km por hora. No último segundo ele virou a cabeça com força para um dos lados, como um soldado seguindo o comando de olhar para a direita com entusiasmo demais, para impedir que o espelho do lado do passageiro da picape rearrumasse seus dentes.
Fumaça quente do diesel do ônibus rasgou sua garganta como uma dose de bebida forte. Ele ouviu um guinchar agudo quando um dos punhos da bicicleta desenhou uma linha na lateral de alumínio do ônibus. Bill teve um vislumbre do motorista com o rosto branco como papel sob o cap de Hudson Bus Company. O motorista estava sacudindo o punho para Bill e gritando alguma coisa. Bill duvidava que fosse feliz aniversário. Havia um trio de senhoras atravessando a rua Main do lado do Banco New England para o lado do The Showboat. Elas ouviram o som implacável das cartas e ergueram o olhar. Seus queixos caíram quando um garoto em uma enorme bicicleta passou a 15 centímetros delas como uma miragem. E pior, e melhor, da viagem estava para trás agora. Ele contemplara a verdadeira possibilidade de sua própria morte uma vez atrás da outra e se viu capaz de afastar o olhar. O ônibus não o esmagou. Ele não se matou nem as 3 senhoras com as sacolas da Frises, cheques do Seguro Social. Não foi esmagado na traseira da picape Dodge do homem simpático. Estava subindo a ladeira de novo a toda velocidade. Alguma coisa, podemos chamar de desejo, era bom bastante, não? O acompanhava toda também. Todos os pensamentos e lembranças o estavam alcançando. Oi, Bill, nossa, quase te perdemos de vista ali atrás, mas aqui estamos nós. Juntando-se a ele, subindo pela camisa, entrando em sua orelha e invadindo o cérebro, como garotinhos descendo por um escorrega. Ele conseguia senti-lo se ajeitando em seus locais de costume, com corpos febris empurrando uns aos outros. Nossa, uau, aqui estamos dentro da cabeça de Bill de novo. Vamos pensar em George, certo? Quem quer começar? Você pensa demais, Bill. Não, esse não era o problema. O problema era que ele imaginava demais. Ele entrou na Travessa Richard e saiu na Rua Center alguns momentos depois, pedalando devagar, sentindo suor nas costas e no cabelo. Desceu de cima de Silver em frente à Central Street Drug Store e entrou. 6. Antes da morte de George, Bill teria transmitido os pontos principais para o Sr. Kinney, falando com ele. O farmacêutico não era exatamente gentil, ou pelo menos Bill achava que não, mas era bem paciente e não provocava nem debochava. Mas agora a gagueira de Bill estava bem pior, e ele realmente tinha medo de alguma coisa acontecer com Ed se ele não fosse rápido. Então, quando o Sr. Kinney disse, Oi, Billy Denbrugh, posso ajudar? Bill pegou um folheto de propaganda de vitaminas, virou-o e escreveu atrás. Ed Kasprak e eu estávamos brincando no Barrens. Ele teve um ataque forte de asma, mal consegue respirar. O senhor pode me dar um refil da bombinha dele? Ele empurrou o bilhete por cima do balcão de vidro para o Sr. Kinney, que leu, olhou para os olhos ansiosos de Bill e disse, É claro, espere aqui, e não mexa em nada que não deve. Bill se equilibrou com impaciência de um pé para o outro enquanto o Sr. Kinney mexia na bancada de trás. Apesar de ele ter demorado menos de 5 minutos, pareceu uma eternidade até voltar com um dos vidros de plástico de Ed. Ele entregou para Bill, sorriu e disse, Isso deve resolver. Obrigado, disse Bill. Não tem de dinheiro. Tudo bem, filho, a senhora Kasprak tem conta aqui. Vou acrescentar a conta dela. Tenho certeza de que ela vai querer agradecer pela gentileza. Muito aliviado, Bill agradeceu ao Sr. Kinney e saiu rapidamente. O Sr. Kinney contornou o balcão para vê-lo ir embora. Ele viu Bill jogar a bombinha na cesta da bicicleta e montar desajeitadamente. Ele consegue mesmo andar numa bicicleta grande assim? Perguntou-se o Sr. Kinney. Duvido muito. Mas o garoto Denbrugh colocou a bicicleta em movimento sem cair de cabeça e saiu pedalando lentamente. A bicicleta, que para o Sr. Kinney parecia uma piada, balançou de um lado para o outro. A bombinha rolou pela cesta. O Sr. Kinney sorriu um pouco. Se Bill tivesse visto aquele sorriso, teria sido uma boa maneira de confirmar sua ideia de que o Sr. Kinney não era um dos campeões do mundo em gentileza. Foi azedo, o sorriso de um homem que vê muito com o que se maravilhar, mas que quase nada para valorizar na condição humana. Sim, ele acrescentaria a medicação de Ed à conta de Sonia Kasprak, e, como sempre, ela ficaria surpresa e desconfiada em vez de grata com o quanto o remédio era barato.
Outros remédios eram tão preciosos, ela dizia. O Sr. Kinney sabia que a Sra. Casbrack era uma daquelas pessoas que não acreditavam que coisas baratas podiam fazer algum bem. Ele realmente poderia ter arrancado dinheiro dela pelo Hydrox Mist do filho dela. E não houve ocasiões em que ficou tentado. Mas por que ele deveria se deixar fazer parte da tolice da mulher? Não estava passando fome nem nada. Barato? Ah, sim. Hydrox Mist, administrar conforme necessário, vinha digitado em cada etiqueta autocolante que ele grudava em cada bombinha. Era maravilhosamente barato, mas até a Sra. Casbrack estava disposta a admitir que controlava muito bem a asma do filho. Apesar disso, era barato porque não era nada além de uma combinação de hidrogênio e oxigênio com um toque de cânfora para dar um leve gosto medicinal ao spray. Em outras palavras, o remédio de asma de Ed era água de torneira.